A chegada dos pilotos europeus comprova que a Indy vive sua melhor fase desde os anos 90. E é disso que eu vou falar no GPS 10 de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GPS 10. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o momento que a Indy vive, especialmente depois do GP de Indianápolis 2, que tivemos aí o Alexander Albon, piloto que teve aí uma experiência de 2 temporadas na Fórmula 1, visitou a Indy, né? Visitou ali o paddock, entrou na garagem da Dale Coyne, sentou no cockpit do carro. O próprio Dale Coyne já afirma que o Albon virou uma opção de piloto para 2022. E isso é muito interessante porque marca um retorno dos europeus à Indy, olhando a Indy como uma oportunidade de competitividade, e acho que isso é bastante positivo para a categoria. Se você for perguntar para qualquer fã de automobilismo, ele vai falar que a melhor fase da Indy certamente foi nos anos 90, onde você teve, é claro, no início de década, uma aparição muito forte ali de pilotos campeões mundiais de Fórmula 1, como o Emerson Fittipaldi, o Nigel Mansell e o Mario Andretti, e até posteriormente ali na segunda metade dos anos 90, pós-ruptura, onde você tem a kart, vários pilotos que com passagem pela Fórmula 1, que assim não foram passagens necessariamente brilhantes, mas lá na kart eles se encontraram e tiveram grandes desempenhos. Então a gente lembra aí do Alex Zanardi, que foi bicampeão, Christian Fittipaldi, Roberto Pupo Moreno, Maximiliano Papes, Maurício Gugelmin, todos os pilotos que tiveram aquela passagem, uma passagem pela Fórmula 1, correram na Indy, mostraram bastante do valor que eles tinham na Indy e tudo mais. E isso foi meio que se perdendo um pouco ali a partir dos anos 2000, especialmente quando a kart começa a sofrer de problemas financeiros fortes. A IRL, que era uma categoria mais americana das coisas, começa a crescer, recebe as grandes equipes, que eram Penske e Ganassi. Então a kart eventualmente acaba falindo, né? Faz a fusão eventualmente em 2008 com a IRL para formar o que é a IndyCar hoje. Mas a IRL sempre foi uma categoria que prezou muito pelas questões americanas, tanto que as estrelas que vieram a surgir, né, eram todos caras que meio que foram moldados nos Estados Unidos, né? Então a gente lembra do Scott Dixon, o Hélio Castro Neves, o Tony Canan, todos os caras que tinham uma carreira prévia nos Estados Unidos. Teve também o Dan Weldon, que era uma estrela daquela época, eventualmente o Dario Franchitti. Todos os pilotos que foram meio que mais fortalecidos no cenário americano das coisas. O Franchitti um pouco menos, né? Ele já tinha sido campeão do DTM, já tinha testado a Fórmula 1 antes de virar o que ele virou na Indy. Mas justamente essa fase mais americana da Indy, né, de muitas portas fechadas para a Fórmula 1, representou um momento diferente da categoria, um momento que e muitas vezes o grid não era tão qualificado como o de hoje, né? Só a gente lembrar da época que tinha a Milka Duno no grid, né? Acho que já diz um pouco do que foi a Indy ali a partir da segunda metade dos anos 2000. Mas nos últimos anos a categoria tem se fortalecido de diferentes formas. Primeiro por saber criar estrelas novas. Então você tem caras aí como o Joseph Newgarden, o Simon Pagenaud, que são caras que vieram, surgiram no contexto da Indy Lights e vieram para brigar com esses caras mais velhos. Então certamente foi uma adição muito interessante. Um calendário um pouco melhor, né, em que há um equilíbrio maior entre pistas mistas, circuitos de rua e ovais. Claro que os ovais estão um pouco mais escanteados nos últimos tempos, mas esse equilíbrio é interessante. E as questões de segurança, né? Hoje os carros da Indy são muito mais seguros do que eram no passado. A gente já vai completar 6 anos sem nenhuma morte, né? Depois que teve o falecimento do Justin Wilson. E isso é tudo muito positivo porque abriu os olhos de uma certa forma de pilotos europeus. Então a gente tem aí casos do Marcus Ericsson e Romain Grosjean, que foram pilotos de Fórmula 1, que olharam para a Indy como uma boa oportunidade de competir. O Alex Palou, por exemplo, é um piloto espanhol que não teve uma carreira assim muito forte nas categorias de base, enquanto correu ali no círculo FIA, mas se destacou no Japão, viu a oportunidade de correr na Indy e está aí, né, sendo por enquanto líder do campeonato, grande candidato ao título. Isso sem contar os pilotos novos também que fizeram essa carreira dentro dos Estados Unidos, estrelas surgentes como o caso do Pato Howard, do Colton Herta, do Rinus VeeKay. Esses caras estão colaborando e estão abrindo essas portas. Então, a partir do momento que um piloto como o Alexander Albon, que assim, foi escanteado pela Red Bull, mas acho que teve uma passagem boa pela Fórmula 1, uma passagem aí com 2 pódios, acho que se mostrou um piloto rápido, acho que nunca
a gente questionou o quão bom era o álbum, mas sim o quão bom ele era para a Red Bull e talvez no fim não fosse tão bom para estar naquela posição. Mas é um piloto bom, eu acho que é um piloto que se ele andar na Indy, ele com certeza deve gostar do formato da categoria e vai poder provar o seu valor. E a gente viu, por exemplo, a presença nesse fim de semana também do Christian Lundgaard, que é um piloto aí da Fórmula 2, que enfim, acho que já deve estar um pouco convencido que as chances dele de subir para a Fórmula 1 estão um pouco mais escassas. E olha, na Indy também é uma boa oportunidade futuro. E o Albon, acho que ele está meio que no meio termo disso, de um cara com uma certa experiência de Fórmula 1, mas ainda muito novo. O Albon tem 25 anos de idade, então essa abertura que a Indy está tendo aos pilotos europeus é muito interessante e só fortalece a categoria, né? Por incrível que pareça, você ter um Grosjean, você ter um Ericsson, isso só ajuda, só beneficia a categoria e vai dar mais chances para outros pilotos, como esse caso do Alexander Albon, caso se concretize dele correr na Indy. Quem sabe o Nico Hülkenberg também venha, já foi ventilado o nome dele em algumas equipes, então imagina ter o Nico Hülkenberg, um cara também com uma experiência gigantesca na Fórmula 1 correndo na Indy. Isso tudo é muito bom para a categoria, só fortalece porque une diferentes tipos de pilotos. Então você tem lendas como o caso do Scott Dixon, estrelas como o caso do Joseph Newgarden, promessas como o caso do Pato O'Ward e pilotos, é claro, experientes dentro da Fórmula 1, como o caso do Romain Grosjean e do Marcus Ericsson. Acho que isso só ajuda a categoria, porque novamente a Indy não precisa ser melhor que a Fórmula 1. A intenção não é ter um nível mais alto, mas é ter um nível bom e ter uma competitividade legal. Eu acho que no fim é tudo isso que a gente gosta. A gente gosta de corrida e a gente gosta de corrida competitiva, de uma categoria que dê oportunidade a todos e é o que a Indy vem sendo nos últimos anos. Então é isso aí, galera. Queria agradecer vocês pela audiência. Convido, é claro, a vocês assistirem aí o GP de Gateway desse fim de semana. Acompanhem a cobertura toda no Grande Prêmio. Se inscrevam nos nossos canais no YouTube, no Dailymotion, na Twitch. Também acompanhem nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram, o Pinterest. Assinem também o nosso feed no Spotify, estamos em todos os lugares. Então é isso aí, galera. Quero agradecer pela audiência de sempre e até a próxima.